Quero deixar uma mensagem que o Criador ministrou no meu coração. Eu quero ministrar no coração de vocês, que eu sei que está tendo muitas profecias para guardar alimentos, que vai faltar alimentos. Querido, eu vou dizer para vocês com sinceridade do meu coração. Quem faz justiça aos oprimidos? Quem dá pão o que tem fome? O eterno Criador. Ele liberta os encarcerados. Quem que está preso em amarras espirituais? Quem livra essas pessoas? O próprio Criador. Quem que é dono do ouro e da prata? O próprio Criador. Quem criou céus e terra com poder e autoridade? O próprio Criador. Querido, enquanto as pessoas não clamar pelo Criador, pedir que venha sarar essa terra, essas nações, não estou dizendo só o Brasil, não. Vai vir um juízo dele, sim, está iminente sobre a terra? Sim, virá sobre a terra. Mas ele também diz na sua palavra que ele guardaria os céus. Que se ele protege e guarda, dá o de comer até para os pássaros, imagina para nós que somos filhos obedientes, temente a ele. Mas caso mesmo, você acredita mesmo que o Criador, ele não vai te guardar daquele dia, daquela hora? Eu sei que humanamente falando, se toda a população fosse ensinada, fosse a ter um planejamento, todos nós, como seres humanos, deveríamos planejar de ter, no mínimo, um estoque para 3 a 9 meses. Por quê? Quando a pessoa ela é um bom administrador, quando ele é um bom, sabe, fica atento, pode acontecer, queridos, imprevistos acontecem, por isso você tem que estar prevenido, preparados. Humanamente falando, em questões de planejamento, de economia, até porque hoje um alimento está um preço, amanhã está outro completamente diferente. Nunca se teve uma alta tão grande da inflação. Os impostos caríssimos. Hoje você vai no supermercado, você faz uma compra de R$1.000, você paga quase R$300 de imposto. Então, na realidade, sua compra foi só R$700, R$300 foi impostos. Não é isso que está acontecendo? Então, humanamente falando de economia, de planejamento, né, que nós temos que planejar nossa vida. Nós, quanto seres humanos, nós deveríamos sim ter um estoque no mínimo de 3 a 9 meses à frente. E cada mês ir lá fazendo só uma reposição, comprando mais um arroz, mais um feijão. Mas agora vamos voltar para a atualidade, para a realidade brasileira. Não vou pôr nem as nações, eu vou pôr o Brasil, vou citar o Brasil. Com o salário que as pessoas estão ganhando. Com os lobos devoradores os aproveitadores que estão sobre a terra. Tirando um pouco do que as pessoas têm. Acha mesmo que o salário que a maior parte da população brasileira está recebendo, acha mesmo que a população tem condições de fazer um estoque de 3 a 9 meses? Não tem. Raros são as pessoas que têm esse privilégio. Mas 90% da população não tem essa condição. Pela vulnerabilidade. É água, é luz, é internet. É a escola do filho, é tanta coisa. Queridos, é gasolina, não sei lá mais o que. É ônibus, quem anda de ônibus. Então, humanamente falando, a realidade brasileira hoje, ela não permite que a população, e nem a população em si, raras são as pessoas que foram ensinadas e que têm esse ensinamento, têm esse conhecimento que humanamente, economicamente falando, elas teriam que de 3 a 6 meses, no mínimo, ter um estoque de alimento. Então, estou vendo muitos profetas, muitas pessoas sendo usadas para declarar, vai faltar alimento, vai faltar comida, a terra vai ser varrida. Querido, eu creio que o juízo do Criador virá sobre a terra sim. Creio, não tenho dúvida disso alguma. Em momento algum eu desconsidero, eu desvalido essa afirmação das pessoas que estão sendo usadas pelo próprio Criador, mas eu quero dizer para você, eu vou fazer uma analogia dessas profecias que estão sendo lançadas sobre a terra na própria palavra, que diz: vivei um dia por vez.
Não é isso que a palavra nos orienta? Não é isso que a palavra nos recomenda? E Aljo também não deixa na palavra dele: olhai para os lírios dos campos. Olha Salomão. Nem Salomão, com toda sua pompa, com toda sua riqueza, vestiu como eles. Olha os pássaros do campo. Eu os alimento. Será que você vale menos que um passarinho? Então, eu acho que aqueles que crêem no Criador, efetivamente têm uma fé genuína, eles serão guardados. Eu não desconsidero as profecias para aquelas pessoas que estão na promiscuidade, estão na maldade, estão na zombaria, estão na opressão, na perseguição aos verdadeiros do Criador. Aqueles verdadeiros filhos, aqueles que têm temor e que crê. Porque a igreja, a perseguição à igreja começou. Nós já entendemos isso, estamos vivendo isso. Nunca viu tanta zombaria. E acaso pode se zombar do próprio Criador, querido? Acaso pode zombar do Criador e ficar impune? Certamente que não. Sabe o que está acontecendo na Terra hoje? Hoje está se dando mais credibilidade, estão se validando mais as obras do próprio trem ruim do que do próprio Criador. Por quê? Porque o espírito da prostituição espiritual está sobre a terra e sobre as congregações. O Criador já começou a fazer uma limpeza nos templos, tirando dos altares, homens que se denominavam homens dele, estão sendo envergonhados, estão sendo manifestada a verdade. Que é o Criador, ele lançou no meu coração, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, que não há nada escondido que não venha a ser conhecido na nação brasileira, não somente, mas nas nações que blasfemam o nome do Criador, que idolatra. A idolatria, ela vai extrema, querido. Há uma cultuação, há uma blasfêmia, há como é que eu posso dizer a palavra? Tem uma palavra que vai encaixar perfeitamente. Deixa eu ver se eu lembro essa palavra para me ministrar. Sabe o que acontece? Deixa eu ver se eu tento lembrar. Deixa eu ver se eu escrevi essa palavra aqui. Não sei, acho que não. Eu vou lembrar essa palavra até o final do vídeo, vou compartilhar com você. Sabe o que está acontecendo nas nações, nos dias atuais que nós estamos vendo? A grande Babilônia está cada vez se manifestando mais, se prostituindo mais. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. E o que significa isso? Não se adore o Criador de forma alguma, e aqueles que adoram são oprimidos, são perseguidos, né? Covardemente. Por quê? Porque há uma adoração, há um espírito de sedução sobre a nação, do próprio trem ruim, faz com que as pessoas cultuem o seu próprio ego, suas próprias vontades, as vontades carnais, né? São pessoas egoístas, amantes de si mesmas, a qualquer custo que as suas vontades venham prevalecer, e aqueles que falam o contrário, elas não aceitam. Está uma dominação opressora contra os verdadeiros filhos do Criador. O povo do Criador está sofrendo uma opressão, um controle, né? Tentando controlar. Só que o povo do Criador é um povo resistente. Até porque são fortes e corajosos. Que há essa força sobrenatural do próprio Criador, que é o Ruach Kadosh, que está sobre o povo, o teu povo. O povo que clama os seus nomes, o povo que adora o seu nome, o povo que celebra o seu nome, o povo que compartilha o seu nome. Há sim uma resistência de resistir ao mal, sujeitar o Criador, e ao resista ao mal e ele fugirá de vós. Então, o Criador, ele nos chama, é um chamado divino dele, para que nós venhamos nos santificar. Quem é santo se santifique mais, quem é sujo vai se sujar mais, querido. Nós estamos vendo isso, a blasfêmia, a zombaria, mas tem como, querido, em Galos fala, tem como zombar do Criador e ficar isento? Lógico que não, o juízo dele virá sobre a terra. Então, eu quero que a igreja nunca esqueça isso aqui que eu vou ministrar no seu coração. Igreja, a soberania do Eterno, nosso Criador, ele está sobre todas as nações, ele tem controle de todas as nações, de todos os povos, seja bons ou ruins, ele tem domínio e controle de todas as coisas. Então, se você
desacreditar disso, se você desacreditar que há um todo-poderoso que pode te guardar, te pode prover, que possa te trazer recursos, alimentos, te guardar daquela hora, da fome, da peste. Se você duvidar disso, isso é incredulidade. Tô vendo a Laodiceia desesperada. Tô vendo pessoas, queridos, preocupadíssimas, que não tem condição alguma de fazer praticamente nem um mês de cesta básica e já entrando em descolapso, em desespero. O que vai fazer da vida? Aí, essas mesmas pessoas que entregam essas profecias deveriam já mostrar o outro lado também. Que o Criador diz na sua palavra que não devemos preocupar, que nós devemos ser vigilantes, atentos. Mas que preocupar, não. O povo foi para o deserto. O Criador proveu o maná para o povo. A carne e o maná ele entregou para o povo. E falou, ó, come por dia. Vou te entregar por dia. Hoje, come o que você aguentar, você pode comer hoje. Não junte para amanhã, porque se juntar vai perder. O povo ainda rebelde, desobediente. Sabe o que o povo fez? Foi lá e juntou. O que aconteceu? No outro dia a comida estava toda estragada. Então, quando nós cremos, é um dia por vez. Vamos viver o hoje. O amanhã, consequentemente, é nosso hoje. Então, não tô falando, se você tem condição de ir lá no supermercado, por precaução, por economia, porque as coisas vão subir muito, a tendência é as coisas subirem muito o preço. Nós estamos vendo que tá exagerado o preço do arroz, do café, da carne, das verduras, dos legumes. Tá muito caro. Nunca se teve uma alta tão grande como hoje, nos tempos de hoje. Se você tem condição financeira, tem dinheiro sobrando, vá ao supermercado e faça um estoque para 3 a 9 meses. Não porque eu não acredito que vai faltar alimento, faltar comida mesmo. Comida vai ter cara. Vai ser acessível a poucas pessoas. Mas faltar, eu não acredito. Até porque o Criador não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Ele prometeria que os seus ele guardaria. Pode faltar para o incrédulo, pode faltar para o zombador, pode faltar para o perseguidor, pode faltar para o idólatra. Pode faltar para aqueles que não têm temor, não têm respeito, não têm obediência. Aí sim, eu acredito que pode sim. Vai ficar difícil para essas pessoas. E não somente comida, vai faltar muita coisa. A presença do Criador. Porque quando nós não buscamos a presença dele, a gente não tem nada. Né? Mas aqueles que estão, querido, tem uma fé genuína, que celebra o seu nome, adora o seu nome, compartilha o seu nome, divulga o seu nome, crê no seu nome, tem temor no seu nome, são sabedoria, tem entendimento, eles serão guardados. Porque a palavra me garante isso. Eu não vou pela palavra do homem. Eu vou pelo que está na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia diz que é para mim viver um dia de cada vez, que não é para me preocupar com amanhã, que consequentemente é meu hoje, que ele, assim como supriu o povo lá no deserto, mandou a carne, mandou tudo que precisava, mandou o maná do céu, eu vou preocupar? Se meio que não tiver nada na terra, a terra for varrida, rasgada, rachada, destruída, eu tenho certeza que do céu vai vir. Lembra quando o profeta Elias saiu fugido? Ficou escondido por medo quando ele recebeu ameaças do rei Acabe e de Jezabel contra a sua vida, porque ele profetizou contra eles, contra as idolatrias, contra o pecado. Ele fugiu para as grutas, escondeu, e ali não tinha comida. Mas o que o Criador fez? Levou pão e água para ele. Os anjos do próprio Criador alimentou ele. Ó, levanta aí, Elias. Levanta aí, vem comer. Então, você acha mesmo que eu que creio, que você que crê, o Criador não vai entregar? Vai! Ele vai usar pessoas, ele vai fazer alguma coisa. E como ele vai fazer, eu não sei, porque o milagre é ele que faz. Mas eu creio que ele vai fazer. Então, preste atenção, queridos. Cuidados com essas profecias do coração. Porque essas profecias, muitas vezes, elas discordam, vai em contraditório que está na Bíblia. Que a Bíblia diz, olha para os lírios dos campos, nunca viram tão lindos. Olha Salomão com toda a sua riqueza, nem ele com toda a sua pompa, riqueza, vestiu como os lírios. Então, se nós precisar de vestimentas, se nós precisar de alimento, o Criador vai prover.
Então nós temos que crer nisso, porque se você não crer nisso, é o medo, é o pânico que leva ao seu desespero. O medo, o pânico, isso faz com que você perca a sua fé. Se você ficar nessa onda, nesse povo aí que tá querendo só views, visualizações, cuidado, você vai perder sua fé, você vai pecar contra o Criador, porque o que vale é o que está na palavra. Não preocupeis com o dia de amanhã, consequentemente é seu hoje. Olha para os passarinhos, eu alimentei os passarinhos, acha mesmo que eu não vou alimentar vocês? Está na palavra, eu não estou citando aqui não. Olha Salomão com toda a sua riqueza, com seu luxo. Olha os lírios do campo, não se comparou. Não se podia comparar a riqueza de Salomão com os lírios. Olha como os lírios. Então, por que eu vou me preocupar? Eu vou ficar me seguro na palavra do Criador, não na palavra do homem. Comedor de arroz e feijão como eu. Não desconsidera a profecia de quem está sendo usado para alertar a população que está em pecado, está na idolatria, está na zombaria, e do Criador não se zomba. Não estou desconsiderando a profecia, o chamado. Eu estou dizendo o outro lado. Eu estou dizendo que está em contradição, que deveria falar assim. Para você que é desobediente, para você que é incrédulo, para você que está no pecado, para você que está na promiscuidade, para você que está na zombaria, vai faltar alimento sim, mas para você que crê, para você que confia, para você que espera, não, é isso, tá bom, querido? Quer fazer estoque de alimento? Tem condições de fazer? Faça por economia, porque os preços estão caros, tá altíssimo. Faça, se você pode, faça, mas quem tem um Criador tão grande como nós temos, vão viver um dia por vez. Vamos pôr nossa fé, nossa confiança e nossa esperança nele, porque ele é o justo juiz, né? Não tenho dúvida que o juízo dele manifestará sobre a terra, não tenho dúvida que muitas pessoas irão passar dificuldade e já estão passando dificuldades, mas também não tenho dúvida alguma que os deles serão poupados, que os deles serão guardados, que tudo que são dos deles terão, ele proverá, que ele vai prover, sempre proveu e continuará provendo. Então, dominação, opressão, isso é da Babilônia, contra os verdadeiros povo do Criador. Então, sai fora disso. Opressão, dominação, medo é a Babilônia, e nós não fazemos parte dela. Caiu o grande Babilônia. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas por prostituição espiritual, não adorem mais o Criador, mas o Todo-Poderoso, mas faz um culto ao próprio ego, às próprias vontades carnais, amantes de si mesmo, desobedientes, pecadoras, incrédulas, zombadoras. Então, nós temos o espírito de Al-Shamashia, o espírito de Al, o Ruach Kadosh dele. Então, por si só nos garante. Então, voltai ao arrependimento, voltai à obediência, santificai, orai, buscai pela presença do Criador. Nunca esqueça, igreja, nunca na sua vida, por mais que você venha ouvir qualquer falácia aí, a soberania do Criador, a soberania do nosso Criador está sobre todas as nações, não somente sobre o Brasil. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Vai manifestar, querido. Sabe, a Babilônia ela era conhecida naquela época por sua força, por seu controle, por sua influência política, né? Como invulnerável. Naquele tempo, era uma fortaleza que influenciava, que oprimia, né? Que dominava as pessoas. Mas isso aí caiu por terra já, querido. Agora, aqueles que a igreja restaurada, isso não nos atrai mais, isso não nos abala mais. Jeremias, ele profetizou contra ela com autoridade e deixou para mim, para você lembrar que não há poder humano que está acima do controle soberano do nosso Criador. Então, ele condena a adoração falsa a ídolos, ele condena a adoração a obras de arte, ele condena a adoração feita por mãos humanas, Yahweh condena pastores insensatos que levam rebanhos a cair, ele condena o pecado, ele condena a blasfêmia, né? Então, o juízo do Criador é sobre o pecado, é sobre a blasfêmia, é sobre a zombaria, né?
Então, só que ele, na sua palavra, da mesma forma que ele nos disciplina, ele nos chama a obediência, ele nos vem nos disciplinar, ele nos traz restauração, ele traz alívio, ele traz conforto para as nossas vidas. Ele entrega para mim e para você, assim como tem profecias, chamado ao arrependimento, que vai acontecer e eu não duvido, mas ele também traz consolo, ele traz conforto para nós. Ele nos deixa a esperança que se o povo voltar a ele, ele vai restaurar. Se o povo confiar nele, buscar ele com todo o coração, chamar, ele vai sarar a terra, ele vai sarar o povo, né? Então, para você, que assim como eu, que espera e confia no Criador, ele promete restaurar, ele promete proteger, ele promete guardar, independente, queridos, que nos cerca, independente das circunstâncias políticas, sociais, independente de qualquer coisa. A nossa primícia deverá ser sempre temor ao Criador, obediência, não ser rebelde ao Filho Salvador, porque só há salvação em Yahshua Mashiach, e nós só chegamos à presença de Yahweh através de Yahshua, e ele promete, se eu obedecer Yahshua, não for rebelde, ele próprio será adversário dos nossos adversários. Então, toda adversidade que vier em contramão às nossas vidas, ele próprio defende, ele próprio recua, ele próprio tira do nosso caminho. Então, por que eu, Érica, vou me preocupar? Se na sua palavra ele diz, você vale mais que um passarinho, por que você está preocupado? Eu vou me preocupar? Eu não. Preocupação, pânico, medo, pavor é da Babilônia. São doutrinas do Império Babilônico. O poder que antigamente ela atuava está voltando isso, trazendo isso, oprimindo o povo. Trazendo uma nova cultura, uma nova religião. Sem o Criador, com zombarias, com promiscuidade, com idolatria. Adora tudo. Todas adoram. Menos aquele verdadeiro soberano, todo-poderoso, Criador e Yahweh dos exércitos. É um povo maldoso, é um povo... A maldade está na língua dele, está no olhar, está no falar, está nas atitudes, está nas ações. Por quê? Porque é um povo que está com o espírito do anti-Mashiach. A maldade é extrema, é absurda. Querendo trazer o povo para o cativeiro, querem trazer o povo a sofrer por medo, por pânico, por pavor. E quando a pessoa está com medo, a pessoa está com pânico, a pessoa é destruída. Lembra das pandemias? Eles já fizeram um teste, não tem nada que deixe o povo mais desestabilizado, mais vulnerável do que o medo. Então, elimine isso da sua vida. Medo. Na Bíblia Sagrada, o Criador deixou 365 vezes. Ou seja, uma vez por dia. Não temas. Não temas. Então, quem tem Yahweh, não temas. Quem tem Yahshua, não temas. Ele prometeu, não tenha medo, eu vou te guardar. Não tenha medo, eu vou te suprir. Não tenha medo, eu vou te prover. Não tenha medo, eu vou te livrar. Não tenha medo, eu vou te guardar. Não tenha medo, eu vou te salvar. Ponto. Aceitou Yahshua Mashiach, não foi rebelde. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que preocupar. Quem crê, confia. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Pronto. Então, para você que está desorientado, que está preocupado, eu preciso guardar alimento, mas não tenho condição. Você tem que guardar, a primeira coisa, você tem que guardar essa doutrina, a verdade verdadeira, o nome do Pai e do Filho, que são nomes santificados. Todo aquele que foi encontrando, invocando Yahweh, serão salvos. Esse é a principal coisa que você tem que guardar dentro de você, são o nome do Criador e do Salvador. Isso aí que é o verdadeiro estoque que você tem que fazer dentro de você. A verdade, essa doutrina, sem blasfêmia, sem mentira. E as demais coisas, buscar o reino celestial, e as demais coisas não serão acrescentadas. Ponto, querido. Então, essas características que hoje nós nos encontramos aqui, faz parte da Babilônia. E muitos templos, muitas congregações trouxeram doutrinas de prostituição, se corromperam e estão corrompendo as nações. Mas o juízo do Criador virá sobre as nações. Virá sobre aquele. Em Apocalipse diz que caiu a grande Babilônia. Tornou morada de demônios, covil de toda espécie de esconderijo, de todo gênero de árvore imundo. Então, querido, a Babilônia sempre foi um símbolo, representabilidade de dominação, de opressão contra os verdadeiros povos do Criador. Então, pra cima de mim, já era. Caiu Babilônia. Isso aí não pega pra mim, não. Então, o espírito da Babilônia quer tentar te seduzir. Para você ficar pela sedução espiritual, prostituição espiritual, pecar contra o Criador, adorar tudo menos ele
e você cultuar o seu próprio ego, suas próprias vontades carnais e amante de si mesmo. Mas não esqueça, igreja, a soberania eterna do Criador está sobre todas as pessoas, todas as nações. Então, eu espero que essa palavra venha falar no seu coração no nome de Yahshua Mashiach. Evidentemente que o juízo dele virá sobre a terra, sobre o pecado, né, sobre a zombaria. E claro que vem, que tá até na palavra tá isso, remete isso a mim, você, nós estamos nos últimos dias. Mas você tem que lembrar que não há nenhum poder humano que está acima do controle do nosso Criador real dos exércitos. E que a vontade dele prevaleça sempre, né? Eu, como disse para vocês, eu vou contra a maré. Tá pregando isso e eu vou que o Criador ministre meu coração. Ele falou comigo, Miguel, se tranquilize. Segura nas minhas mãos. Eu estou nas mãos do Pai. O homem pode falar o que quiser. Eu não estou nem aí. Pode acontecer? Pode, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão na zombaria, para aqueles que estão adorando tudo, menos o Criador. Mas nós que cremos nele e clamamos o seu nome, o anticristo, o antimachista só não manifestou porque a igreja fiel, a igreja restaurada ainda está na terra, invoca os nomes do Pai e do Filho. Então, eu não vou me preocupar com coisa de blasfêmia não, que está sendo lançada sobre a terra e não. Vai vir o juízo do Criador? Vai, como tem vindo. Nós estamos vendo dia após dia. Mas eu vou me preocupar? Não. Se eu for uma pessoa controlada, se eu for uma pessoa que tem um bom planejamento economicamente, para mim não gastar mais, se eu tiver condições, eu poderia fazer um estoque de 3 meses de alimentos, se eu tivesse condições, faria. Isso por planejamento, por economia. Agora, por desespero, não. Desespero, isso aí desespero é para quem... Medo, desespero, pânico é para quem não tem fé. E eu tenho fé. Então, se ele alimentou os pássaros, cuidou dos lírios, vestiu os lírios do campo, eu que vou... valo muito mais que passarinho. Queridos, se contra ti projetarem o mal e armarem cilados, não preocupa. Não prevalecerão. Toda arma forjada e manipulada contra ti não prosperará. A nossa alma foi salva como um pasto. O laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Então, paz e graça, queridos. Espero que essa palavra venha confortar seu coração e avivar sua fé no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Graça e paz, queridos.